todos. Que Jesus nos abençoe mais uma vez nessa noite, para compreendermos bem a mensagem que a espiritualidade vem nos trazer. Primeiramente, um feliz Dia dos Pais a todos os pais, a todos aqueles que são presentes na vida dos seus filhos, as mães que também, por circunstâncias da vida, muitas vezes têm que assumir esse papel de pai. Que vocês sejam muito abençoados nas vidas de vocês, que Jesus abençoe muito a cada um de vocês. Bom, o nosso tema de hoje, eu estava vindo no carro com o Dr. Alain para cá, e ele, quando eu entrei no carro, ele falou assim: nossa, o tema de hoje é interessante, é um tema de saúde pública. E eu falei assim: olha só, eu vou usar isso na palestra, porque eu não tinha pensado nisso realmente. Eu não tinha ido por esse lado. E realmente é, gente. Quando nós falamos de obsessão, nós estamos falando de um mal que está cada vez mais afligindo a humanidade. A Organização Mundial de Saúde, no início do século XXI, já havia lançado uma nota dizendo que a depressão seria o mal do século XXI. E realmente isso está acontecendo. Nós temos visto muitas pessoas depressivas. E vamos entender que muitas vezes, por que não dizer na maioria das vezes, esse quadro de depressão é agravado por processos obsessivos. Ele é agravado por esses laços espirituais, esses laços energéticos, na verdade, que potencializam ainda mais esse estado depressivo das pessoas. Mas eu fui buscar no dicionário o significado da palavra depressão, para entender, para a gente chegar ao fundo disso. O que significa depressão? O que ela nos causa? O que ela nos traz? Então, permitam-me ler a definição que eu encontrei. Bom, o dicionário diz que depressão é uma suposta apresentação repetida de demônio ou espírito. Essa é a definição do dicionário. É também o apego exagerado a um sentimento ou a uma ideia. E mais, é a compulsão de realizar um ato irracional. Notem bem a definição do dicionário, como vai bem de encontro àquilo que a doutrina espírita nos fala sobre obsessão. Quando nós estamos no estado obsessivo, nós temos a compulsão de realizar determinados atos, de cometer determinados atos, que são muitas vezes irracionais, porque nós, no estado normal, não os realizaríamos. Não teríamos coragem de realizar muitas vezes. Até temos a vontade em algum momento, mas não temos a coragem de realizar. Portanto, é preciso que nós aprendamos a nos conhecer cada vez mais, para que eu possa saber se aquela ideia repetida na minha mente, se é algo natural de mim, se é uma atitude que eu tomaria normalmente no meu dia a dia, ou se eu estou enfrentando um processo complicado de obsessão, ou iniciando esse processo, para que eu possa cortar esse laço fluídico o quanto antes. Porque quando nós falamos de obsessão, nós estamos falando de vários tipos e graus diferentes de obsessão. Precisamos entender que a obsessão, ela pode se dar de encarnado para encarnado. Às vezes a gente pensa que é só de desencarnado para encarnado, e não é. Muito pelo contrário. Eu posso sim obsidiar um outro encarnado, seja através de atitudes mesmo, ou simplesmente através de dados mentais que eu lanço para aquele encarnado. Através de um pensamento maledicente que eu tenho para determinada pessoa, eu vou emanando aquela energia negativa para aquela pessoa. Hoje, quando eu cheguei aqui, e eu cheguei bem cedo, e vi que ainda estava tendo um estudo da mocidade aqui, e participei, sentei com eles, participei um pouco, e vi que que o assunto era sobre relacionamentos, e eu percebia que as ideias, e fiquei ali prestando atenção no que era dito, e uma das coisas que foi muito debatida é que um relacionamento, quando termina, normalmente, em muitos casos, acontece um processo em que um emana energia negativa para o outro, porque não aceita o término, porque as coisas não aconteceram da maneira como gostaria. E relacionamento é um campo muito aberto para processos obsessivos. As coisas, quando não são feitas da melhor maneira, quando não são feitas da maneira mais correta, elas abrem um campo para processos obsessivos. Quantas e quantas pessoas nós vemos hoje em dia sofrendo processos obsessivos de outro encarnado, porque
não foram corretas durante o seu relacionamento. Não souberam fazer as coisas direito. Isso gera uma onda de ódio. Isso gera uma onda de energia, de sentimento negativo que vai prejudicar essas pessoas. Um outro tipo de obsessão que nós temos é a do encarnado para o desencarnado. É também muito comum. Principalmente quando há o desencarne de um ente querido. E a pessoa que está encarnada na Terra fica chamando aquele que desencarnou. Pelo amor de Deus, volta, você não devia ter ido. Eu quero ficar com você, por que você me abandonou? E o outro está lá no plano espiritual, precisando se recuperar, precisando descansar, precisando do repouso para se refazer e poder continuar sua caminhada evolutiva, mas ele não consegue, porque aquele encarnado que aqui ficou está emanando essa energia negativa, está emanando essa energia de saudade, de desespero. A saudade, é claro que é boa. Quem de nós que já teve um ente querido muito próximo, que desencarnou e não sente saudade? É claro que sentimos, é natural da vida que assim seja. Mas que isso seja feito com o máximo de tranquilidade, que a lembrança seja uma lembrança de amor, de carinho, não de desespero. O padre Fábio de Mello conta um exemplo, ele dá um exemplo muito interessante desses eventos em que às vezes quem nunca foi a um enterro e que lá no cemitério tem ali um parente, seja a esposa ou o marido, alguém chorando descontroladamente, não vai, me leva, eu quero ir com você. E o padre Fábio de Mello fala, agora experimenta chegar por trás dessa pessoa e dar um empurrão nela e jogar ela dentro da cova. Se ela não vai gritar na hora, me tira daqui, pelo amor de Deus, não quero ficar mais aqui. Porque é assim, gente. Quantas e quantas vezes nas reuniões mediúnicas nós vemos espíritos que se manifestam e falam, eu quero descansar, eu quero melhorar, mas eu não consigo, porque aquela pessoa não me larga. E tem uma história muito interessante de que certa vez uma mulher adentrou na casa espírita procurando ajuda. Ela estava passando por aparentes problemas psicológicos muito graves, ela já tinha ido a vários médicos, a psicólogos, a psiquiatras e nenhum deles havia conseguido resolver o seu caso. E aí foi orientada a procurar, então, ajuda espiritual. Então, notem, ela seguiu toda a cartilha, ela procurou a medicina convencional e foi depois procurar ajuda espiritual. Como tem que ser, tá, gente? Como é o processo natural das coisas. O ideal é que até procurem ambas simultaneamente. Mas normalmente vai-se ao médico e procura-se ajuda espiritual. E ela foi. E chegou lá, lógico, identificaram que ela estava passando por um processo obsessivo grave, profundo. E falaram para ela, não, nós vamos te ajudar, nós estamos aqui para tentar te ajudar da melhor maneira. Mas enquanto a gente tenta te ajudar, nas reuniões mediúnicas que a casa realiza, você também cuide de você. Procure assistir as palestras, venha aos estudos doutrinários, tome passes, cuide também de você. Através do estudo, você vai aprender a entender o que acontece com você e como evitar que isso aconteça novamente. E foi explicado tudo para ela. E ela seguiu o que haviam dito. Passou a frequentar as palestras, a tomar os passes, a frequentar os estudos doutrinários, começou... E ao passo que, ao mesmo tempo, na reunião mediúnica, começaram também a tratar do caso dela. Aquele obsessor dela foi levado à reunião mediúnica. Só que ele ia à reunião mediúnica e não falava nada. Sabiam que era ele, o médium sentia a aproximação dele, sentia que era o espírito que obsidiava aquela mulher. Só que o espírito simplesmente não falava nada, não se comunicava, nada, ficava mudo durante a reunião. Mas o esclarecedor não desistiu, gente. Ele continuou ali, ia tentando esclarecer aquele espírito, orientar, falando que aquilo já não servia mais para ele, que ele devia mudar de atitude. E falando, durante um ano isso aconteceu. O espírito simplesmente não falava nada. Até que um dia, gente, depois de um ano, o orientador falou com ele, mas, meu irmão, você não vai dizer nada, você está vindo aqui há um ano. Será que você realmente não entendeu ou não quis aprender nada do que nós te dissemos? A gente está aqui tentando te ajudar. E aí, finalmente, gente, olha só, depois de um ano, aquele espírito falou. Mas como não? Eu estou aqui há um ano, eu estou ouvindo muito bem o que você está me dizendo. Eu estou aprendendo o que você está me dizendo. Vocês me ajudaram muito. Hoje em dia, eu estou tentando ser uma pessoa melhor. Eu venho aqui aos estudos que vocês fazem, eu assisto às palestras, eu estou tentando mudar. Só que agora é aquela desgraçada que não me deixa de jeito nenhum.
Porque agora ela aprendeu tudo aquilo que vocês disseram para ela, e agora ela fica na casa dela assim, ah, mas agora que eu sei como faz, eu é que vou te atormentar. Você não vai embora, não adianta, porque agora sou eu que vou te atormentar. Porque você tem que pagar pelo que você me fez. Olha isso, gente. Olha isso aí, o trabalho de doutrinação logo passou a ser naquela mulher, para que ela entendesse que ela tinha entendido. Que ela leu, até estudou, mas não entendeu nada do que era a doutrina espírita. Estava usando os conhecimentos que ela tinha de uma maneira errada. Então nós precisamos entender que esses processos obsessivos de encarnado para desencarnado acontecem e são muito mais comuns do que nós imaginamos. E lógico, o outro processo, o mais famoso, é o que a gente sempre escuta, que é o de desencarnado para encarnado. Que é quando alguém do plano espiritual tenta nos influenciar negativamente, para que nós tenhamos atitudes, como eu disse no início, que normalmente não fazem parte do nosso dia a dia, não fariam parte da nossa vida com muita frequência e que vão nos prejudicar de alguma maneira, vão nos fazer cair, vão nos fazer passar ridículo e até coisas mais graves. E por que isso acontece? Por que esses processos obsessivos acontecem? Vários são os motivos, né, gente, que nós poderemos enumerar aqui, mas tem alguns principais. Um dos mais comuns são coisas já de outras vidas, de outras eras, em que esses dois espíritos já vêm se degladiando há muito tempo. E é bom a gente frisar aqui, tá? Num processo obsessivo não existe mocinho nem bandido. Todos têm erros, todos têm culpas a expiar, todos têm algo a melhorar. Todos precisam se libertar de determinados vícios morais que já vêm atravancando a caminhada há muito tempo. O que acontece é que aquele que hoje é o meu obsessor foi o obsidiado de ontem. E é assim que acontece no ciclo da vida. Quando um se acha numa posição superior à do outro, ele não poupa, ele não perde tempo em espizinhar, em prejudicar, em atrapalhar, em matar até, e coisas terríveis. Já na outra vida, o outro se acha numa posição superior, pelo menos ele imagina que assim seja, e aí então ele vai ter um revide, ele vai cobrar algo que ele acha que tem que cobrar, porque é assim que acontece. Aquele que é o obsessor, ele não é o bandido, ele é apenas alguém que se sentiu, que foi prejudicado numa outra oportunidade e que agora se sente no direito e no dever de cobrar uma dívida que nós temos com ele. E é assim que acontece. Mas esse ciclo tem que ser quebrado, gente. Isso não pode ficar durando eternamente. Não vai. E a gente não pode ficar adiando isso. Isso atrapalha a nossa vida de sobremaneira. A gente não tem noção de como essas coisas nos impedem de sermos felizes, de alcançar aquilo que precisamos, aquilo que podemos, aquilo que devemos fazer. Quanto tempo mais nós perderemos com essas atitudes ainda mesquinhas e pequenas? Há muito tempo atrás, uma história interessante, foi a primeira Comerge que eu fui como coordenador de uma cidade. Eu me lembro bem que eu levei um grupo bem grande de jovens, e era um grupo muito animado, para não dizer bagunceiro. E nós fomos lá para aquela Comerge. Eu estava muito feliz. Era um trabalho que eu sempre adorei fazer, eu estava muito animado com tudo que estava acontecendo. E eu lembro que no primeiro dia de Comerge, uma das meninas que era do meu grupo veio falar comigo chorando, em prantos. E eu, mas o que houve? E ela falou, não sei o que é, Alex. É porque quando eu morava em outra cidade, antes de ir morar em Rio das Ostras, tinha uma menina da minha escola, que era evangélica, e praticava bullying comigo, me batia, inclusive, porque eu era espírita. Eu já era espírita e ela é evangélica, e ela fazia isso comigo. E agora eu vi que ela está aqui na Comerge, Alex, eu estou morrendo de medo, eu não sei como agir. E eu conversei com ela e falei assim, olha, primeira coisa, se ela está aqui, é porque ela não é mais evangélica. Olha só que maravilha, ela é espírita. Então, a atitude dela mudou, a visão dela de mundo mudou, então ela não vai fazer nada com você. E também, se ela tiver com você uma atitude inadequada, a gente vai conversar com ela, vai tentar resolver, e se ela não quiser mudar, vai ser o caso até da gente pedir para ela se retirar do evento. Isso é natural. E ela, então fica tranquila. E ela aparentemente ficou, foi,
E no dia seguinte vieram falar comigo, você ficou sabendo o que aconteceu no grupo de estudo? Aí eu, não, o que houve? Não, porque as duas meninas aí falaram os nomes, eu conhecia a outra menina, estavam no mesmo grupo de estudo. E a discussão do grupo de estudo era sobre a postura do espírita perante a sociedade, principalmente o jovem, como deveria agir, de que maneira se portar nesse mundo. E aí, uma das meninas, que era do meu grupo, parece que tomou a palavra e começou a falar, não, mas eu tenho um negócio aqui para dizer. Porque o espírita é um hipócrita. Deus, né? Quem é o evangelho dessa menina? Eu não conheço. O espírita é um hipócrita. Porque ele fala de amor, mas não ama ninguém, ele mente, ele maltrata, ele agride. Lógico que ela estava dando um recado para outra menina, que estava lá e ficou quieta, não falou nada. No final de tudo, a menina pediu a palavra e falou assim, então eu também tenho um negócio para falar aqui depois de tudo que ela disse. Eu peço perdão a você por tudo que eu te fiz. Por todas as vezes em que eu te persegui, que eu te magoei, que eu te prejudiquei, que eu te maltratei. Porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu achei que eu estava fazendo certo. Mas hoje eu sou espírita e eu entendo o mal que eu te fiz. Eu te peço perdão, te peço perdão, eu não devia ter feito. Eu já fiz, eu não tenho mais como corrigir, mas daqui para frente eu quero um novo começo, eu quero fazer diferente. E aí as duas parece que se abraçaram, eu não presenciei a cena, infelizmente, queria muito ter visto. Mas parece que as duas se abraçaram ali e se estabeleceu ali a paz entre as duas. Gente, isso é fantástico, porque um ciclo de ódio foi quebrado ali. Sabe-se lá Deus há quanto tempo vinha acontecendo isso? Se há quantas e quantas encarnações isso vinha se repetindo? Ou se iniciou nessa? Quantas e quantas outras encarnações isso ia acontecer? Se esse ciclo de ódio, se esse ciclo de energia negativa não fosse desfeito ali naquele momento. Então nossos processos obsessivos, eles têm um início. E é primordial que eles tenham um fim. Se eu, por algum motivo, iniciei esse processo em algum momento, eu preciso encerrá-lo. Nossa vida não cabe mais esses momentos. Na nossa vida não cabe mais essas atitudes. Nós hoje estamos numa condição melhor, de sermos superiores a isso. Olha todo o conhecimento que nós temos, olha todo o amparo que nós temos. Nós podemos e devemos passar por isso. Iniciarmos uma nova caminhada nessa evolução. Esse mundo está mudando cada vez mais, gente. Por mais que tenha gente que diga que não. Que cada vez o mundo está pior. Eu repito, eu afirmo aqui para vocês que não é verdade. Não acreditem nisso. Quando alguém disser para vocês que esse mundo está perdido, que as coisas estão cada vez piores, que não tem luz no fim do túnel, não acreditem nisso. Isso é mentira. Provavelmente essa pessoa está sendo utilizada por outras entidades para te desacreditar, para te fazer cair, para te desanimar, para te deprimir. Não acreditem nisso. Acreditem em Jesus, que diz que todos nós temos uma luz para brilhar. Acreditem em Jesus, que diz que o Pai é amoroso e bom. Acreditem em Jesus, que nos diz todos os dias o quanto Ele nos ama, através de todo o amparo que nós recebemos. Nós temos essa condição. Mas no processo obsessivo, muitas vezes, a gente se deixa cair. E aí existem alguns tipos de obsessão, alguns graus de obsessão, na verdade, que nós precisamos observar para cuidar. Começa com uma obsessão simples, que é aquela ideia intermitente, não é aquele sentimento ruim que vai virando aquele pensamento, que é fácil se livrar disso, tá, gente? Muitas vezes eu desviar meu pensamento, desvio o foco, vou pensar em coisas boas e já cortei aquele vínculo e a vida que segue. Em algumas oportunidades, de repente, eu vou ter que ir até a casa espírita, assistir uma palestra, tomar um passe, mas é facilmente desfeito. O problema é quando a gente não cuida disso. Começa na pequena ideia, a gente deixa evoluir. E aquilo vai crescendo dentro de nós. E aí se transforma naquilo que nós chamamos de fascinação. É quando nós já começamos a imaginar que só nós estamos certos. O mundo está todo errado. Eu começo a ter mania de perseguição. Está todo mundo errado e só eu que estou certo. Eu estou fascinado. Eu começo a me imaginar um ser muito superior aos outros.
Eu sou muito mais inteligente que todo mundo. Eu sou um perseguido. As pessoas têm inveja de mim. Eu não percebo para onde eu estou indo, porque eu estou totalmente envolvido por essas entidades obsessoras. Eu estou totalmente, é como se tivesse colocado um véu na minha frente. Eu estou cego, eu não enxergo nada. Meus olhos espirituais estão totalmente fechados para enxergar a realidade ao meu redor. As pessoas falam, minha família fala comigo, os amigos falam comigo e está todo mundo errado. Só eu tenho razão. Isso acontece bastante. Em casas espíritas nós vemos muito isso. É o médium que se acha mais especial do que os outros, por ser médium. É o palestrante que se acha mais especial do que os outros, porque tem uma característica diferente, de vir aqui à frente, de falar com as pessoas, de lidar com o público. Isso acontece. Dentro do nosso meio religioso, se a gente observar, a gente vai ver muitos casos de fascinação. Esse tipo de caso é um pouquinho mais complicado de tratar, mas não é nada impossível. A pessoa vai, faz um tratamento espiritual numa casa espírita, e ela consegue se livrar. Há um livro interessantíssimo que todos deveriam ler, principalmente os trabalhadores ativos de casa espírita. Chama-se Aconteceu na Casa Espírita. Esse livro é fantástico. E ele conta de uma equipe do plano espiritual de obsessores que queria destruir o trabalho numa casa espírita. Mas eles não conseguiam destruir, eles não viam brecha. Porque ali era uma casa espírita séria, o trabalho que eles faziam ali era muito bom. E todas as pessoas conseguiam manter na sua vida o máximo de equilíbrio possível. Equilíbrio mental, equilíbrio físico, equilíbrio espiritual. Mas depois de muito tentar, eles descobriram uma pessoa, uma médium, que aplicava passes na casa. E perceberam que ela tinha um lado da vaidade um pouquinho exacerbado. E eles perceberam mais. Muitas pessoas que iam ali com problemas físicos, buscar o auxílio espiritual para os seus problemas físicos, na verdade, eles eram vítimas de processos obsessivos complicados. Por isso que muitas pessoas não andavam, sentiam dores. E o que eles fizeram? Eles negociaram com os obsessores dessas pessoas, para que eles rompessem temporariamente o vínculo, para que as pessoas achassem que estavam curadas. Quando que ia se dar esse momento? Quando essa determinada médium lhes aplicasse o passe, para que ela começasse a achar que ela era mais especial do que os outros. Olha o processo de fascinação. E assim se deu. Ela começou a se achar mais especial do que os outros. E lógico, como nenhum de nós aqui, eu tenho certeza que só aconteceu lá, gente, não acontece aqui. Nenhum de nós adora uma mistificação. Nenhum de nós adora isso. As pessoas só queriam tomar passe com ela. Formavam-se filas enormes, brigas até para se sentar na cadeira em que ela ia dar o passe. Porque ela era especial, ela tinha um poder diferente. Ela era uma médium de cura poderosíssima. Olha só. Até onde vai esse processo de fascinação? Pode botar a perder todo um trabalho espiritual seríssimo. E é lógico, no decorrer do livro, a gente vai percebendo como a espiritualidade maior também atua para acabar com esse tipo de vinculação perigosa. Mas se a gente não cuida da fascinação, e aí vem a parte mais complicada, nós entramos num outro processo. Um processo que se chama subjugação. Terrível. Aonde aquele que é obsidiado vira um joguete na mão da espiritualidade. Simplesmente ele praticamente já não tem mais vontade própria naquele momento. Ele já está totalmente entregue a essa vinculação obsessiva. E aí é mais complicado. E aí que acontecem muitos e muitos casos de loucura. Porque Kardec já nos diz que nem toda obsessão termina em loucura. Mas toda loucura tem sim um fundo obsessivo. Em Campos tem um hospital psiquiátrico que é mantido pela Liga Espírita de Campos. E uma vez eu conversando com um deles lá, um dos representantes da Liga, ele me falou: ah, mas ali no hospital é impressionante. Os próprios psiquiatras que não são espíritas, quando chega um paciente lá e eles fazem o atendimento primário, o atendimento prévio, eles já nos ligam: olha, esse aqui é para vocês, não é nem para a gente não. Eles já conseguem perceber quando é um caso de obsessão ou quando essa obsessão evoluiu mais. Porque notem bem, gente, o caso de subjugação é tão grave que muitas vezes
as sinapses neurais são totalmente comprometidas. E aí a pessoa precisa realmente de um tratamento com remédios o restante da encarnação, de tão comprometida que ela está. E esse comprometimento físico é tão sério que pode-se até dar-se a desvinculação do obsessor daquela pessoa, mas ela não volta mais ao normal, porque ela já está totalmente comprometida. Porque a vinculação foi muito severa, a vinculação foi muito profunda. E mais, tem pessoas que têm um nível de simbiose energética, né, troca energética com esse obsessor tão profundo, tão complicado, tão gigantesco, que em alguns casos a pessoa pode vir a desencarnar quando se dá a desvinculação com o seu obsessor. Notem bem isso, gente. É uma situação terrível. Mas, e aí é que vem o pequeno puxão de orelha da noite. Poderia ser evitado. Lá atrás, quando iniciou-se a obsessão simples, aquela ideia, aquela pequenina ideia na mente, nós poderíamos ter evitado, mas nós não fizemos isso. É só uma ideia, é só um pensamento, é só uma palavra, é só uma vontade. Mas eu tenho vontade de matar aquela pessoa. Mas eu não matei, então tá bom, né? Então eu não preciso cuidar disso. Eu não preciso me olhar. Eu não preciso me conhecer. Eu não preciso saber se esse pensamento é meu ou não. Mas isso foi crescendo. Essa ideia foi crescendo. Virou uma fascinação. E aí, gente, na fascinação é que eu não vou... Dificilmente eu vou me cuidar, porque eu nem sei que eu estou precisando de ajuda. Eu nem admito que eu estou com um problema. Eu acho que a humanidade inteira, os 7 bilhões de encarnados da Terra tem problema, menos eu. Fora a população desencarnada, que é 3 vezes mais, segundo dizem, do que a população encarnada da Terra. Eles têm problema, eu não. Eu sou um perseguido. Então eu não me cuido, eu não me trato, eu não aceito ajuda. E aí vem o processo obsessivo da subjugação, que antigamente, em algumas religiões ainda é conhecida como possessão. Mas a gente sabe que é um termo que não é o correto, porque não há, realmente, o espírito não entra dentro do corpo da outra pessoa. Há a vinculação fluídica entre eles. E é muito interessante nós pensarmos isso, nós analisarmos isso, porque a responsabilidade no final é sempre nossa, de não conseguirmos nos controlar e combater esses instintos, esses impulsos que nós temos. Na última semana, nós tivemos uma série de reportagens, de notícias na televisão, de casos de violência gravíssima contra mulheres, de assassinatos de mulheres pelos seus companheiros, pelos seus maridos, seus namorados, noivos, etc. Todos os casos, eu posso dizer, de obsessão. Pessoas que chegaram ao limite extremo da loucura num surto obsessivo. Mas nenhum deles é inocente. Nenhum deles é inocente. Porque os nossos obsessores, pasmem, não criam nada em nós. Olha só. Se eu sou uma pessoa que já atingi a plenitude da paz e da calma, eu sou um pacifista, nada me tira do sério. Pode vir o obsessor que for. Não vai me tirar do sério. Eu não vou ter nenhum surto violento. Mas, se eu sou uma pessoa que já tem um temperamento violento, eu já me irrito normalmente com facilidade, o processo obsessivo vai potencializar essa característica que eu já tenho. E aí é que se dá as grandes tragédias. E aí é que se dão os grandes problemas. Porque isso já foi potencializado em mim. Assim como, lógico, as coisas boas que eu tenho, a espiritualidade maior também potencializa. Então, se eu sou uma pessoa que já tem uma facilidade de comunicação, que consigo me comunicar bem com as pessoas, que sou um pouco mais inibido nessa área, no momento em que eu estou aqui dando uma palestra, podem ter certeza. A minha capacidade está potencializada 10, 20, 30, 50 vezes, para que eu possa fazer muito melhor do que eu faria se eu não tivesse esse amparo, se eu não tivesse toda essa estrutura espiritual ao meu redor, todo esse envolvimento ao meu redor. Assim também é no meu processo obsessivo. Se eu sou uma pessoa que já tem um caráter dúbio, não é? Já gosto de levar vantagem em tudo, os meus obsessores vão se aproveitar dessa característica. E aí, sei lá, eu vou ser um político desonesto, por exemplo, eu vou roubar milhões, eu vou prejudicar a vida de milhares e milhões de pessoas.
Então o nosso obsessor não coloca nada em nós. Ele só potencializa aquilo que nós já temos, através da nossa permissão. Há um caso na Bíblia muito famoso de um processo de subjugação. É Jesus entrando numa cidade. E ao entrar nessa cidade, vem um homem falando: Senhor, eu preciso da sua ajuda. Eu tenho um filho que é tomado constantemente por maus espíritos. Ora ele se atira na água, ora ele se atira no fogo, tentando se matar. Eu já o levei aos seus discípulos, e nenhum deles conseguiu retirar esse espírito maligno dele. E Jesus ainda olha e ainda dá uma bronca nos discípulos: homens de pouca fé, até quando me tereis entre vós? E aí ele vai lá e vê, e aquele espírito fica violentíssimo, e começa a se debater, gritando: sai daqui, sai dessa cidade que nós não queremos nada contigo. E Jesus olha para aquele espírito. E naquele momento, só o olhar de Jesus, aquele espírito para de se debater violentamente. E Jesus pergunta: qual é o seu nome? E os espíritos respondem: Legião, porque somos muitos. Olha isso. E Jesus manda que eles saiam daquele corpo. A Bíblia fala que aquele corpo entrou numa vara de porcos que se jogaram num abismo. É lógico que a gente entende que isso é uma alegoria. Nenhum espírito, da natureza que era aquele espírito, pelo relato que é um espírito trevoso, mais de alta classe, aceitaria adentrar corpos de porcos. Isso não acontece. Aí há uma alegoria, há uma outra exemplificação. Mas é importante, e Jesus no final vira para os seus discípulos e fala: em verdade eu vos digo que nenhum de vós conseguiria realmente lidar com esse tipo de espírito. Olha o nível. A esse espírito só se lida após muita oração e jejum. E a gente tem que entender o significado de jejum que Jesus dá nesse momento. É jejum de maus pensamentos, jejum de maus sentimentos, abstenção de maus palavras, de más atitudes, que nós precisamos ter na nossa vida, começar a treinar isso, para que a gente não se prejudique e não fique fragilizado ante essas energias deletérias que são muitas vezes emanadas para nós e que nós pegamos e fazemos isso parte da nossa vida. Tem um livro interessante chamado Medicina da Alma, do espírito Joseph Gleber, um livro fantástico. E um dos capítulos desse livro ele trata sobre corpos mentais, dizendo que todos os seres têm 7 dimensões do ser. São os corpos mentais. E ele trata de um em específico muito interessante, que é o duplo etérico. Eu não vou adentrar logicamente nesse assunto, primeiro porque nós não temos tempo. Acredito que há um obsessor nesse relógio aí que faz o tempo passar cada vez mais depressa. Não estou entendendo, como eu falei, estou falando há 5 minutos, já são 8h20, isso é impressionante. Não é? Então nós não temos tempo. Segundo, para que vocês tenham curiosidade de pesquisar sobre o tema, né? Para que vocês queiram ler esse livro, é fantástico, é muito bom mesmo. Corpos mentais, para aumentar ainda mais a curiosidade de vocês. Corpos mentais é um dos assuntos que mais me fascina em doutrina espírita, que eu mais gosto de estudar e mais gosto de saber. Então estude, procure saber. E o terceiro motivo é para quem sabe a casa me chame logo para voltar aqui e eu posso falar sobre isso. Mas quando a gente fala de corpos mentais, ele trata de um específico. Esse eu posso e vou falar com vocês, que é o duplo etérico. Tá? O duplo etérico é uma camada fluídica que nos envolve. Tá? É aquilo que as pessoas chamam de aura, é a nossa aura. Esse duplo etérico, ele interage com os nossos sentimentos interiores. Por isso que muitas vezes a pessoa fala: nossa, os médiuns videntes, às vezes veem: nossa, mas ele tem uma aura tão azul, uma aura tão clara, uma aura tão bonita. Ou então: nossa, está com a aura negra, está com a aura mais escura. É disso que eles estão falando, porque é de acordo com aquilo que nós emanamos de dentro. Os nossos sentimentos que se transformam em energia. O duplo etérico também tem outra função muito interessante. Ele interage também energeticamente com o meio externo. Ele é um poço de fluidos. O que isso significa? Ele tem fluidos que são responsáveis por dar vida às nossas formas de pensamento.
Olha isso. Formas de pensamento é tudo aquilo que nós emanamos, são as formas mentais que nós emanamos para o externo. É o que nós pensamos, é o que nós atraímos para a nossa vida. Então, quando Jesus, lá no Evangelho, falou assim: pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus estava de uma maneira simplificada dizendo: emitam boas formas de pensamento, que o fluido do duplo etérico vai poder ajudar vocês a emanar essas boas formas de pensamentos para o universo. Quando alguém fala: peça para o universo, emane os seus desejos para o universo, que eles voltam para você. É isso que essa pessoa está querendo dizer. Emane boas formas de pensamento, que o fluido que está ali contido no duplo etérico vai fazer uma parceria, vamos dizer assim, com o fluido cósmico universal, para conseguir realizar aquilo que a sua forma de pensamento emanou. Ao passo que quando nós também emanamos pensamentos ruins, pensamentos de desespero, de desânimo, de tristeza excessiva, nós também recebemos isso de volta. Porque esse duplo etérico não é inteligente. Ele faz aquilo que nós emanamos, ele dá forma àquilo que nós transmitimos. Olha só que fantástico. Mas tem uma característica do duplo etérico que para mim é primordial para que a gente viva em equilíbrio. Ele funciona também como um filtro para as energias exteriores que nós recebemos. É basicamente aquilo que a camada de ozônio faz com a Terra. A gente sabe que, segundo as pesquisas, segundo os cientistas, a energia que o Sol irradia é tão forte que, se não tivesse a camada de ozônio ao redor da Terra, seria impossível existir vida aqui. Se não tivesse a camada de ozônio filtrando os raios ultravioleta que são emanados através da energia solar. Olha só que fantástico. E assim o duplo etérico faz com a gente também. Ele filtra as energias que nós recebemos para que a gente só receba aquilo que é necessário e melhor para nós. Mas, assim como nós, através da poluição, destruímos a camada de ozônio, nós também temos a condição de destruir o nosso duplo etérico. O duplo etérico é algo tão importante que, quando nós desencarnamos, em poucos minutos, segundos até, ele evapora, ele desaparece, ele não fica conosco. E Robson Pinheiro, o Espírito Ângelo Inácio, na verdade, através de Robson Pinheiro, no livro Tambores de Angola, vem nos dizer que o duplo etérico é disputado como ouro na espiritualidade inferior. Porque esses cientistas do astral inferior fazem vários e vários experimentos utilizando o duplo etérico. Então é muito importante que a gente cuide bem desse duplo etérico, para que a gente não o destrua. E como é que a gente destrói isso? Através das nossas atitudes diárias, dos pensamentos negativos que emanamos para nós mesmos e para os outros, para o mundo ao nosso redor, através do cuidado físico ineficiente, má alimentação, falta de exercícios físicos, não cuidar bem da nossa saúde, através das palavras que nós dizemos, daquilo que nós sentimos, porque, como diz Jesus, a boca só fala daquilo que o coração está cheio. É assim que Jesus fala no Evangelho: mal não é o que entra pela boca do homem, mal está no que sai da boca do homem, porque a boca só fala daquilo que está cheio do seu coração. É Jesus que nos diz isso. Então, quando nós não cuidamos bem dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, das nossas palavras, quando nós não temos uma vida bem equilibrada, ou o máximo equilibrada que ela possa ser, nós destruímos essa camada protetora ao redor de nós. E aí essas influências obsessivas, elas se darão com mais facilidade. Essa vinculação será ainda mais forte. Mas, assim como a camada de ozônio se refaz, o duplo etérico também se refaz. Basta que eu mude de atitude perante a vida, gente. Basta que eu passe a olhar a vida com outros olhos, com olhos mais otimistas, menos derrotistas, que eu consiga enxergar a beleza que existe nos pequenos detalhes da vida e que nós muitas vezes não enxergamos, e que nós muitas vezes não nos permitimos ver, não nos permitimos compartilhar. É tanta coisa boa que acontece na nossa vida.
E é tantas e tantas e tantas vezes que nós só nos pegamos no lado negativo daquilo que acontece. E eu entendo, tá, gente? Todos nós passamos por desafios, passamos por dificuldades, temos os nossos problemas, não importa qual seja. São problemas que vão afetar cada um de uma maneira muito particular, porque o que pode ser um problema pequeno para mim pode ser grande para o outro. O que é grande para o outro, para mim, não é nada. Hoje, o que eu acho que é enorme, que é gigantesco, está me consumindo. Daqui a algum tempo, quando eu me relembrar desse problema, eu vou falar, nossa, mas eu me desesperei por causa disso. Era algo tão pequeno, passou tão rápido, eu consegui resolver isso com tanta tranquilidade. Nós precisamos entender que a vida nos dá uma gama de oportunidades para que nós, cada vez mais, consigamos viver em equilíbrio, viver em harmonia. É para isso que a gente está aqui, para viver em equilíbrio, aprender a viver em harmonia com tudo e com todos. É necessário que a gente entenda isso, porque esses processos obsessivos, eles são seríssimos, gente. Obsessão é coisa séria. Quantas e quantas pessoas cometem atos terríveis por conta disso? Alguns anos atrás, uns 2 ou 3 anos atrás, não me recordo bem, eu vi uma reportagem que me chocou muito. Foi um caso que ficou famoso no Brasil todo, de um homem e 2 mulheres em Recife. Eles matavam mulheres na rua, levavam os corpos para casa, esquartejavam essas mulheres e comiam a carne dessas mulheres, praticavam canibalismo. E mais, pasmem, faziam salgados com a carne dessas mulheres e vendiam na rua. Terrível, terrível, gente. Desculpa se isso causou repulsa em vocês, mas nós precisamos tratar desse tema com a profundidade que ele merece. Terrível. E eu vi depois a entrevista desse homem que era o chefe do bando, o cabeça do bando. Eu não consegui terminar de assistir toda a entrevista. Tal a impressão que me causou aquele homem. Ele tinha um olhar muito profundo e muito escuro. A gente não conseguia ver essa parte branca do olho, de tão profundo, tão escuro que era. E ele, assim, totalmente parecia que estava num estado hipnótico. E o repórter fazia as perguntas para ele e ele não demonstrava a menor emoção. Ele não tinha a menor noção do que ele havia feito. Era um estado que ele já estava totalmente fora da realidade, já não tinha mais noção de certo e errado, de bem e de mal. E o repórter perguntava para ele, mas por que você fez isso? Qual o motivo para você ter feito isso? Uma voz, a voz falava na minha cabeça. E eu simplesmente ia fazendo o que a voz me mandava fazer. Mas você tem algum conhecimento de medicina? Perguntou o repórter para ele. Como você sabia aonde cortar para esquartejar essas vítimas, aonde pegar o tendão com as partes mais macias do corpo? A voz ia me dizendo. A voz me dizia aonde eu devia cortar. Essa reportagem, para quem quiser ver, está disponível na internet. Eu não aconselho, tá, gente? Não vale a pena. Quer dizer, a voz me dizia aonde eu devia cortar, o que eu devia fazer, e eu ia fazendo. Notem bem isso, gente. Um estado obsessivo de subjugação provavelmente irreversível. Nessa encarnação, pelo menos. Irreversível. Quantas e quantas encarnações esse espírito vai ter que passar até se livrar das amarras de culpa, de angústia e de dor que ele vai sentir? Ele vai se livrar, é claro que vai. Deus sempre deixa aberta aos seus filhos uma porta para o arrependimento. Também isso é bíblico. Ele vai conseguir. Mas vai demorar um pouco. Ele terá que passar por algumas experiências reencarnatórias até conseguir se livrar disso. Há um tempo atrás também, um ano e meio atrás, ou 2, não me recordo bem também, um menino em Minas Gerais matou toda a família a tiros, depois se matou. 12 anos. 12 anos. Assassinou os pais, que eram policiais, então tinham armas em casa. Assassinou a irmã. Assassinou, se não me engano, também a avó ou o avô. E depois acabou cometendo suicídio. Olha isso. Olha até onde. Mas, Alex, 12 anos, esse menino fez tanta coisa errada assim nessa encarnação para ter uma vinculação obsessiva tão complexa? Não, é claro que não. Lógico que não. Claro que não deu tempo.
Mas aí entra o comprometimento das outras vidas que ele teve com esses espíritos, e que agora vem cobrar essa dívida. Isso quando os obsessores não fazem algo que eu ainda considero um pouco mais covarde. Eles estabelecem um vínculo obsessivo da subjugação. Eles nos levam a cometer os atos mais absurdos de violência, de assassinar alguém, e no momento em que nós cometemos esse ato, a vinculação é desfeita. Eles se afastam. E aí a pessoa cai em si e vê o que fez. E aí a pessoa, quando é presa pela polícia, ela fala, mas eu não sei, eu não fiz isso, eu não me lembro disso. Eu só vi que deu um apagão, ficou tudo escuro, e quando eu acordei, quando eu despertei, eu vi lá, meus pais, ou quem quer que seja, estava morto na minha frente. E é lógico, isso não é um argumento legal. Essa pessoa vai ter que pagar pelo que fez, mas isso acontece também. E aí a pessoa cai no arrependimento. Vem o desespero, arrependimento não, é diferente. Vem a culpa, vem o desespero, vem a dor de ter feito algo sem ter a mínima noção do que havia feito. Mas eu repito para você, gente, é muito fácil não chegar a esse nível de obsessão. É muito fácil não se permitir esse processo. Comecem a vigiar um pouco mais os seus pensamentos no dia a dia. Comecem a olhar um pouco mais para vocês, a se conhecer um pouco mais, a entender as suas capacidades, aquilo que de melhor vocês têm a dar para o mundo e a si mesmos. Comecem também a perceber aquilo que vocês ainda precisam melhorar. Quais são os pontos de melhoria que eu tenho? O que eu preciso vencer? Quais são os meus maiores desafios? Se eu sou uma pessoa muito impaciente, comece a trabalhar, tentar trabalhar um pouco mais essa paciência, essa calma que é necessária. Se eu sou uma pessoa que eu tenho arroubos de raiva, se observe. Se observe. Busque se conhecer, se compreender. E não tenham vergonha de buscar a ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, se acharem que é necessário. Se acharem que realmente sozinho vocês não vão conseguir vencer esses impulsos, busquem ajuda. Qual é o problema disso? Mas não se permitam dominar pelo mal. Não deixem que o mal domine a vida de vocês. O mal precisa de uma pequena brecha para entrar. E depois abre um rombo do tamanho de uma porta. E depois fica difícil fechar. Não é impossível. Porque nós temos um Deus que é maravilhoso e nos ama. E está sempre disposto a nos ajudar todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Não tenhamos dúvida disso. Só para relembrar vocês o que eu já disse. Preciso repetir isso. Se alguém chegar perto de vocês para dizer que esse mundo está terrível, não tem solução, estou repetindo o que eu já disse, hein? Não tem solução, que esse mundo é daqui para pior, está ladeira abaixo, não acreditem, é mentira. Esse mundo está cada vez melhor, cada vez as coisas melhoram nesse mundo, então não acreditem nisso. Deus jamais vai permitir que esse mundo regrida ao invés de evoluir. Nós estamos num momento fantástico da humanidade, que é o momento da evolução. Então eu quero muito agradecer a Deus por essa oportunidade, por nos ter criado, a Jesus pelos ensinamentos de sempre, a espiritualidade maior pela inspiração dessa noite, a direção da casa pelo convite. Muito obrigado. Mais uma vez, cobrem a ele sobre a palestra de corpos mentais. Eu venho aqui fazer. Tá? Muito obrigado pelo convite. E a cada um de vocês, gente, olha só que fantástico. Provavelmente alguns de vocês, se não muitos, tiveram vontade de não estar aqui hoje. Ao longo do dia tiveram aquela ideiazinha repetitiva. Tá frio, tá ventando, fica em casa, dia dos pais, fica mais um tempo aí com seu pai. Você vai levar ele para casa espírita, você não vai nem poder conversar lá durante a palestra, a não ser que sentem lá fora, mas vai ter alguém também querendo assistir para pedir vocês ficarem quietos. Fica com ele aí. Mas vocês venceram essa vontade de não estar aqui. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês, por terem feito essa boa escolha no dia de hoje. Que Jesus abençoe muito a vida de cada um de vocês, abençoe seus projetos no bem, e que a semana de vocês seja maravilhosa, seja muito abençoada. Que assim seja, graças a Deus.